E aí você guerreiro, olá você guerreira ligadinho, você guerreiro ligadinho aqui no canal Historiografando no YouTube. Eu espero que esteja tudo like com vocês, porque do lado de cá o professor Adriano vai começar os estudos intensivo focado no concurso da Polícia Militar do Estado de Goiás. Então você que vai fazer esse concurso, você conhece alguém, está naquele grupão lá, Telegram, Instagram, WhatsApp, onde você esteja aí, compartilha esse vídeo para que cada vez mais guerreiros venham para cá e a gente assim veja o interesse de vocês e possa estar cada vez mais aprimorando e trazendo mais encontros iguais a estes para que você possa aí estar se preparando, estar focado nesse edital. Guerreiros, guerreiras, se você gosta desse vídeo, deixa aquele likezão positivo, se inscreve no canal Historiografando para que cada vez mais o professor sinta-se incentivado e traga conteúdos para vocês. Caso queira estudar com a gente, com o curso na plataforma exclusiva do aluno, é só entrar em contato comigo com o zap que está aparecendo bem aqui no lado para vocês, beleza? Então vamos deixar de conversa. Aqui no quadro, galera, eu convido vocês para resolver comigo esta questão, mas antes de resolvê-la, eu vou aplicar o conteúdo para que você tome suporte sobre esse assunto. Mas se você já está preparado, já está preparada, pode parar o vídeo nesse exato momento e tentar resolver essa questão aqui que eu trago para vocês, tá? Vamos aqui para o conteúdo, galera. Ó, hoje nós iremos falar sobre um só assunto, o ciclo da mineração dentro do nosso estado. Mas antes de falar do ciclo da mineração, eu preciso que você entenda, quero que você entenda o primeiro tópico do teu edital. Professor, e qual é o primeiro tópico do meu edital? É a formação econômica de Goiás. Então, quando eu falo de formação econômica de Goiás, eu estou falando disso aqui, gente, ó. Formação econômica do nosso estado. Então, todos esses tópicos que vocês estão visualizando aqui é o que nós chamamos de formação econômica de Goiás. Beleza? Tranquilo? Então, professor, quer dizer que o período da mineração, ou também chamado ciclo do ouro, é um subtópico, digamos, é uma fase da formação econômica? Exatamente. Então ele está bem aqui, ó, período da mineração, ou também chamado ciclo do ouro, ou ciclo da mineração. É o primeiro assunto que está no nosso edital. Então ele faz parte do que nós chamamos as 5 fases do que o edital de vocês chamou lá de formação econômica de Goiás. Beleza? Tranquilo, tranquila? Continuando aqui, ó, construção da estrada de ferro está no nosso edital, também é uma das fases. Construção e mudança da capital para a cidade de Goiânia também é um assunto que está lá. Industrialização, show, e desenvolvimento da agricultura e pecuária. Beleza. Esses 5 subtópicos, eles fazem parte do conjunto chamado, assim, de formação econômica do Estado. Agora, hoje, nós iremos abarcar todo o assunto do ciclo da mineração do seu edital. Então, falando da primeira fase, nós temos o ciclo da mineração. Se falamos do ciclo da mineração dentro do território goiano, eu tenho que dizer para você que esse ciclo da mineração, ele teve um começo, um meio e um fim. E aonde realmente foi esse tal de começo? Esse começo, ou o início, bem aqui chamado de início, começou de fato quando as expedições dos bandeirantes, olha só gente, os bandeirantes encontraram o produto aqui do ciclo, que no caso é o ouro. Show, professor? Na nossa região. Então quer dizer que tudo começou com os bandeirantes aqui dentro das nossas terras. O início deu-se quando as expedições dos bandeirantes encontraram o ouro na região. Professor, e o que é que esses bandeirantes vinham fazer aqui nas nossas terras? Eles vieram fazer o quê? Gente, de fato, o Brasil em si, quando eu falo de Brasil em si, eu estou falando de Portugal, que naquela época Portugal era a nossa metrópole. O lado que nós estávamos, português, ele estava necessitando de mais recursos para assim pagar os seus impostos junto com o governo europeu. Então, para isso, estipulou-se as buscas de materiais preciosos para o que nós chamávamos lá na história, ou melhor, o que nós chamamos na história
as áreas interioranas. Então foi nesse advento que os bandeirantes foram contratados para fazer esse serviço, o serviço de busca, o serviço de entrada para aquela região menos explorada, que é a região do nosso estado e outras regiões também, que era aquela região mais distante do nosso litoral. Então, nessa época, a coroa portuguesa encontrava-se em decadência, como eu acabei de dizer, e perdia o seu prestígio perante as demais nações europeias. Logo, era necessário que novas fontes de riquezas fossem encontradas para que a arrecadação e o repasse dos valores para os bancos europeus, para os credores europeus, continuasse sendo realizados. A mineração em Goiás se assemelhou, palavra muito importante que eu vou fichar para vocês aqui, ó, assemelhou, certo? Não fez distinção muito grande. Ela se assemelhou ao que nós chamamos do estilo que fora implementado nas demais capitanias brasileiras. Professor, o que é isso, capitanias brasileiras? Um exemplo, gente, estado. O estado de Minas Gerais, um exemplo, o estado de Mato Grosso. Tiveram também esse ciclo de exploração da mineração. Então, a nossa aqui de Goiás não foi diferente dos demais estados, ou melhor, capitanias. Eu vou chamar estado para ficar bem didático, mas aqui para a prova você vai pegar capitanias brasileiras. Show? Beleza? Então, palavra-chave é essa aí, ó. Se assemelhou à forma implementada nas demais capitanias brasileiras. Na época, os principais tipos de jazidas auríferas eram as lavras. Geralmente localizadas em minas subterrâneas. Então, gente, eu vou fichar aqui até com outra coloraçãozinha, ó, geralmente encontradas ou localizadas em minas subterrâneas, as lavras, certo? E a faiscação, agora a faiscação aqui, ó, que ocorria basicamente no leito dos rios. Então, tanto uma atividade quanto a outra atividade exigiam uma mão de obra. Eu vou colocar bem aqui de lado, ó, a mão de obra. A mão de obra que foi utilizada aqui, não diferente das demais capitanias brasileiras, foi a escrava. Vai notando isso aí para mim, tá? Vai notando aí no seu material, ó. Mão de obra escrava. Beleza, professor. Agora me diz uma coisa, o aluno mais curioso, a aluna mais curiosa vai me perguntar qual das duas levou ou levaria mais atividade braçal escrava? Lógico, gente, aquela que era localizada em minas subterrâneas, como está aqui para vocês, ó. Minas subterrâneas exigia mais um trabalho braçal. Já a faiscação, que ocorria basicamente no leito dos rios, requeria também a mão de obra escrava, mas não era uma mão de obra tão acentuada, tão difícil e tão complexa. Então, a nossa aqui do nosso estado, você vai pegar, nesse sentido, ó, a forma do ouro mais comum encontrada em Goiás era o ouro de quê? De aluvião. Para sua prova, você vai pegar essa palavra aluvião. Professor, o que é aluvião, gente? Ó, ou seja, o ouro da superfície. O ouro que está à margem dos rios, misturado ao cascalho. Então, se você pegou, se você captou no ar, você entendeu que a faiscação, aqui, ó, deixa eu fichar para vocês, foi a atividade mais utilizada para cá, para o nosso estado. Ou chamado assim, ouro de aluvião. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Tem alguma coisa a mais que eu preciso saber aqui, professor? Não. Aqui se encerra já, não o assunto ciclo da mineração, mas o que eu preciso te dizer sobre o prefácio, sobre o início do nosso estudo da mineração. Passando aqui para o próximo slide, já estamos nele, ó. Deixa eu só voltar aqui, desconfigurou. Vamos lá. Então, já nele aqui, eu tenho a dizer para vocês que, ó, devido ao tipo de ouro encontrado, ou seja, gente, qual é o tipo de ouro encontrado? Vamos lá, olha só a mão de obra utilizada aqui, certo? Bem como a exploração sem nenhum tipo de cuidado, qual era o tipo de ouro encontrado? O ouro de aluvião. Aluvião, palavra bem esquisitona, né? Sem nenhum tipo de cuidado, a atividade aurífera em Goiás ocorreu por apenas 50 anos. Professor, isso é tanto tempo, gente, não é para uma atividade econômica tão importante. Então aqui para a sua prova, certo, você vai colocar assim, que o entendimento seu que 50 anos para uma pessoa em vida pode não ser nada. 50 anos para você ficar aprisionado é muito tempo. 50 anos para você tirar um produto que dá tanto lucro, que eleva tanto a economia, 50 anos são pouco tempo. Então você vai pegar aqui que foi pouco tempo. São fatos que ocasionaram o rápido, não sou eu que estou dizendo, é o próprio conteúdo. Se ele diz que é rápido, é porque fora pouco tempo. Declínio do ciclo do ouro. Show? Beleza? Pegou aqui o motivo
que nós tivemos esse tão rápido declínio do ciclo do ouro. Você pegou o motivo? Não. Nós iremos falar aqui de alguns motivos que levaram a esse rápido declínio. Um dos que eu já posso adiantar para você, voltando aqui no slide anterior, é a questão da forma que nós retirávamos esse ouro. Era o ouro chamado assim, o ouro de aluvião, ou seja, o ouro da superfície. Esse ouro era um ouro mais, digamos assim, fácil de encontrar, no sentido que se estiver perdido eu vou encontrar, mas um ouro mais escasso na encontrada. Como assim, professor? Quer dizer que era difícil encontrar o ouro não rodava assim igual peixe. Não rodava igual peixe dentro do açude, do rio, ali da margem do rio, do lago. Não era bem assim. Era mais fácil você encontrar no sentido porque você visualizava. Requeria menos trabalho, mas em compensação, quando você encontrava, era um ou outro perdidamente ali. Então, isso também vai ser um dos problemas de exploração nosso aqui, porque nós não tivemos uma exploração mais pautada naquele tipo subterrâneo. Continuando, ó. A presença preponderante do ouro de aluvião, um dos fatos, ó, são fatos que ocasionaram um rápido declínio, o ouro de aluvião, que eu acabei de citar, a ausência de tecnologia para efetuar extração com técnicas rudimentares, que se utilizavam, os pesados impostos exigidos pela coroa portuguesa, tudo isso foi dando aquela corroboração para que o nosso ciclo da atividade aurífera aqui não fosse um ciclo mais duradouro do que o que foi. Apenas, não sei o que estou dizendo, o conteúdo, 50 anos. Com relação aos impostos exigidos pela coroa portuguesa, podemos relacionar os seguintes. Olha só, gente. Agora nós iremos falar aqui de quê? Dos impostos pagos pela o Estado, né? Pela essa galera que estava aqui explorando essa terra, pagava para a coroa com relação aos impostos exigidos. Então, ou seja, nós falamos aqui do declínio, o motivo do declínio, por que declinou, por que caiu, está aqui essa parte, onde eu vou aqui, deixa eu escrever aqui para vocês, ó, entendido aqui como declínio do nosso ouro. Eu vou colocar só DEC, tá, gente? E aqui embaixo nós temos o que? Mais uma contribuição para o declínio. Agora aqui eu vou trazer o declínio em cima de impostos. Em cima de impostos, certo? Captação. Nosso tipo de captação, gente, era o imposto arrecadado pelo número de escravos empregados na atividade mineradora, ou seja, era proporcional ao número de escravos. Se tinha mais escravos, mais a gente ia pagar. Se tinha menos escravos, menos a gente ia pagar. É até proporcional, é até bom isso aí, né? Primeiramente, você poderia entender assim. Seria até mais viável. Mas não, preste atenção. Quando eu tenho pouco escravo e existe ouro em abundância, como é o caso das escavações, beleza, isso resolve. Agora, quando eu preciso encontrar mais, por ser a forma mais fácil, aquela de aluvião, de encontrar, digamos, mais fácil, visual, tá? Mais escassas do que a anterior que eu citei para vocês. Então eu preciso de um grande número mais de escravos para que esses escravos fiquem dentro do rio procurando. Então, muitos escravos para procurar pouca pepita de ouro que era encontrada. Vocês estão entendendo aí a jogada, gente? Então, por isso que talvez isso aqui não fosse uma das melhores alternativas para a gente. Se eu colocasse 2 escravos dentro do rio, ficava difícil encontrar, né? Então, é isso. Continuando aqui, ó. A captação era o imposto arrecadado pelo número de escravos empregados na atividade mineradora, acabei de falar isso. O quinto, né? Lá em Minas Gerais também tinha a extração do quinto, era a cobrança de 20% do total da extração aurífera, muita coisa, né? Entradas era o imposto sobre a circulação de mercadorias que entravam no território goiano. Olha só, dízimos era a cobrança da 10ª parte da produção agropecuária. Passagem, imposto cobrado sobre o trânsito de mercadoria pelos rios, o famoso aí pedágio, né? Ofícios, impostos exigidos sobre a lotação de encargos públicos, cisas, imposto incidente sobre a comercialização de escravos na região mineradora. Então, olha o quantitativo de impostos, gente, ó. Olha só o quanto de imposto que fez ainda mais a nossa atividade declinar. Fez mais a nossa atividade cair mesmo. Show? Passando aqui para o próximo slide, já estou nele aqui para vocês. Ó. Então, com o término da atividade, como eu disse, teve o começo, iniciou-se com os bandeirantes, teve o meio, que foi a atividade ali no momento que eles procuravam a todo vapor, e o término. Terminou com que forma, professor? Então, com o término da atividade aurífera na nossa região, as seguintes consequências podem ser relacionadas para a economia goiana.
Quais, professor? Diminuição de importação e do comércio externo. Em função da queda da produção do ouro, a população perdeu o poder de compra e com isso o comércio com a metrópole e as demais capitanias diminuiu de maneira substancial. A queda no rendimento dos impostos, pois se não havia ouro, não havia tributos para serem arrecadados. A diminuição da mão de obra escrava, tanto pelo alto custo de um escravo na hora da compra, como pela sua manutenção. A queda do comércio durante o final do século XVIII, levando com isso ao desenvolvimento da agricultura. Tudo isso levou ao desenvolvimento da agricultura de subsistência, que é aquela agricultura que eu vou pelo menos tirar o meu sustento, e da pecuária extensiva. Tais medidas acabam causando o esvaziamento das cidades goianas. Continuando, empobrecimento e isolamento cultural da capitania goiana. Em função de quê? Do pouco contato estabelecido com as demais capitanias, principalmente as capitanias de São Paulo e o Rio de Janeiro. São Paulo e o Rio de Janeiro. Então, gente, eu tenho aqui, todas as características, ou melhor, as consequências que podem ser relacionadas para a economia goiana com o término da atividade aurífera. Com isso aqui a gente já pode gabaritar. Eu vou só chamar a tua atenção para cá. A diminuição da mão de obra escrava. Diminuição da mão de obra escrava. Vamos voltar para a nossa questão que já temos até gabarito para ela. Vamos lá, continuando aqui. De acordo com o ciclo da mineração no estado de Goiás, com o término da atividade aurífera na região, as seguintes consequências, então eu quero saber aqui as consequências, aquelas que a gente acabou de visualizar, podem ser relacionadas para a economia goiana. Com a exceção de... Aí você viu que lá eu marquei aqui, extinção da mão de obra escrava. O que está dizendo em letra D? Volta lá novamente. Eu falei extinção da mão de obra escrava, professor Adriano? Não, eu não falei. Eu falei diminuição da mão de obra escrava. Aqui novamente, rabiscando para vocês aqui. Uma diminuição. E não uma extinção, como fala lá em D. Se você viu a letra A, a letra B, a letra C, a letra E, estão todas de acordo com o que nós acabamos de visualizar. Já a letra D, extinção, não. A gente falou de diminuição, tá? Errei aqui, deixa eu escrever novamente. Diminuição. Volta cá para o quadro comigo. Gostou do nosso prefácio, do nosso primeiro encontro falando sobre os processos da nossa economia do estado de Goiás? Pois é, gente, tem muito mais conteúdo para vocês. Basta vocês estarem ligadinhos aqui no canal Historiografando e, se quiserem, também podem fazer parte da nossa plataforma exclusiva do professor Adriano, canal Historiografando PM Goiás. É só você me chamar no zap que está aparecendo aqui do lado para que você possa vir estudar aí com o precinho camarada para este edital. Força, guerreiros! Até o nosso próximo encontro. Valeu, galera!